Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente para mais um vídeo, para mais uma tiragem. Bem-vindos a todos vocês que estão aqui comigo no canal Os Mistérios do Tarô. Espero que todos vocês se sintam acolhidos, amparados aqui e que vocês se afinem, com a minha energia. O tema de hoje é: esse ciclo se fechou, essa história se findou. Você pode colocar isso no profissional, no amoroso. Vocês podem colocar isso em qualquer situação, numa situação que vocês estão vivendo financeiramente, onde vocês achar que cabe, tá bom? Vamos lá. Espero que vocês mentalizem aqui. Opção número 1, cristal verde. Opção número 2, cristal vermelho. Quem tem dificuldade, eu sempre digo, pausem o vídeo, mentalize com calma. E mesmo assim, se tiver dificuldade, ouçam as duas opções. Sempre vai ter conselho aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá pedindo a presença e a proteção dos amigos, de luz, do universo, para que a gente possa ter proteção nesse momento. Peço para que a minha mente seja clara, que o meu coração seja sereno, que conduza, que eu conduza o tarô com sabedoria. Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo, tá bom? Eu quero que vocês tenham discernimento, coloquem na vida de vocês e na história de vocês aquilo que cabe. Tarô não é sentença. É uma tendência. E não tirem ou não tomem decisões baseadas em uma tiragem coletiva de tarô, tá bom? Pelo amor de Deus, tenham sempre discernimento. Vamos lá? Eu vou afastar aqui a opção número 2 e a gente vai ficar aqui com a opção número 1. Aqui, vou colocar a pedra aqui e vamos lá. Corta as energias, tá? Vamos lá. Mentalize a situação que vocês querem a resposta. Vamos lá, tarô, se conecta aqui com os meus queridos e minhas queridas, Vamos lá. Essa história, esse ciclo se fechou, Se findou realmente. Fala aqui com eles, tarô. Me dá uma carta para que eu entenda a situação dos meus queridos e minhas queridas. Como eles agem nessa situação, a consequência da forma como eles agem e como, na verdade, eles deveriam agir, E como a situação se repercutirá ao longo dos dias. E me dê uma que eu seja clara, objetiva, que todos que aqui estão saiam melhor do que chegaram. Vamos lá. Situação, como eles agem, a consequência, como eles deveriam agir. O conselho final. Vamos tirar uma energia central para vocês. Fala aqui, tarô, essa história se fechou? Me diz aqui, essa história se fechou? Esse ciclo acabou? Fala aqui com os meus queridos e minhas queridas. A Imperatriz. Olha, gente, eu perguntei se essa história se fechou, A carta da Imperatriz, ela é um positivo, Mas eu vou entender esse positivo aqui, tá bom? Ela é um positivo. Porém, a carta da Imperatriz fala muito sobre nutrição, sobre... como é que eu posso dizer pra vocês? Ela nutre as coisas, ela é uma carta de fertilidade e abundância, Então, assim... a situação que vocês mentalizaram aí, se a pergunta for no sentido de finalizou, sim, talvez essa colheita já tenha dado, esse plantio já tenha dado colheita e agora é o momento de se findar. Porém, eu sempre sou muito sensata com o tarô, É um arcano maior aqui. Eu não gosto de dar sentença sem abrir as outras cartas pela qual eu fiz cada pergunta. Então, assim, pela carta, o arcano em si, sim. Mas, de repente, essa carta pode estar falando... se você parar de nutrir, é aquela história, eu plantei uma rosa, se eu parar de regar ela, sim, essa história se findou. Consegue me entender? Acabou aqui, zerou. Se você parar de nutrir, se você parar de regar aquilo ali, Se você parar de colocar, se empenhar e de se dedicar naquilo, sim, essa história acabou. É isso que a Imperatriz vem dizendo.
tá? Agora ela pode também, antes de abrir as cartas aqui, ela está dizendo o quê? Olha, já colheu tudo que tinha que colher disso aqui e acabou por aqui. Então eu não gosto de dar sentença antes de abrir as outras cartas. Então vamos lá? Eita, 2 Imperatrizes. Isso tem um significado muito grande numa tiragem, tá, gente? Ai, ai. Esse ciclo se fechou? Olha, gente. Aqui existe um conflito muito grande, tá? São... Como é que eu posso dizer isso? Eu não sei o que vocês mentalizaram, mas eu vou dar rapidamente em várias opções. Se vocês mentalizaram uma situação amorosa, né? Se vocês não correr atrás do que vocês querem e sair dessa confusão aí que vocês estão no pensamento, sim, a história se fechou, tá? Não existe mais nutrição, essa imperatriz deu as costas pra vocês. Chega, acabou, tá? Chega. Aqui a energia da imperatriz, ela tá muito forte. Então ela tá dizendo assim, ela tá dando as costas pra esse cavaleiro. Ela tá olhando pra cá, eu não posso ir, esse cavaleiro tá indo embora. Ou seja, chega, vamos parar de ficar criando coisas, né? Achando que a qualquer momento as coisas mudem por si só, que elas não vão mudar. E a imperatriz é uma mulher muito decidida sim. Ela não é uma pessoa de dependência, né? De futilidades. Só que no lado sombra, ela fala muito sobre... O que eu posso te dizer? Excesso de controle, querendo ou não, tem um certo excesso de controle. Ela é excessiva no que ela faz. Então, ou seja, aqui eu vejo que se isso for no lado amoroso, tá? Acredito que aqui ela vem dizendo que ela trabalhou demais pra fazer essa, né? No caso, trabalhou muito pra conseguir o que quer e viu que não adiantou todos os esforços que ela fez, né? Toda a dedicação que ela fez. Eu vejo isso aqui, tá? Então a resposta é... Aqui, se o ciclo se fechou, sim, aparentemente o ciclo se fechou, porque ela quer as coisas de forma correta, tá? Agora, se essa situação for num profissional, o que acontece, né? Vocês, em vez de ir pro confronto, de ir ali decidir as coisas, vocês ficam querendo, em vez de mudar as coisas, porque o 5 fala muito de mudança e é um conflito, né? Ficou planejando demais, aí encontrou até uma certa estabilidade no pensamento, aí daqui a pouco entrou num conflito de novo, e não tomou decisão nenhuma, né? A gente não pode deixar dizer que o cavaleiro de paus é um cavaleiro decidido, né? Ele tem uma certa impulsividade em agir, né? Então, ou seja, se for no profissional, vocês deixaram de ter atitude e as coisas ficaram paradas, porque vocês quiseram muito reconhecimento e até um pouco egoísta e não fizeram um trabalho dedicado para as coisas funcionarem, tá bom? E aí o que acontece? Como conselho, veio o Hierofante, ou seja, provavelmente aqui a comunicação foi muito errada, foi uma comunicação cheia de crenças, ou faltou comunicação, tá? Eu tenho que dar nas duas vertentes, porque é uma tiragem coletiva. Faltou comunicação. Você tá presa ou preso a padrões e crenças limitantes, sabe, Vitória? Você fala muito sobre isso. Sim, gente, porque a humanidade está assim. A gente tá falando sobre se um ciclo se fechou, né? A gente tá falando sobre ciclos, né? Sobre histórias que se fecham, trabalho, profissional, família. Aqui eu vejo que faltou nutrição, né? Ficou muito no eu vou, eu não faço, um conflito, eu decido, eu não decido, dividindo quem pode. Aqui, gente, a carta do 5 de paus pra mim representa disputa. Tá? Se for no trabalho, vocês estão medindo força de quem sabe mais, tá? Se for no relacionamento familiar com pai e mãe, cada um querendo mostrar a sua verdade, porque eu uso muito também o fundo do baralho, e aqui tem uma rainha de paus no fundo do baralho, né? Todo mundo querendo mostrar a sua verdade, cada um tem o seu poder, né? Então, assim, aqui eu vejo que a história, ela tá caminhando, né? Tudo caminha aqui para se fechar. E o que levou a isso, né? A falta de comunicação. Se expressar de forma correta, sem crenças e padrões. Eu vejo que aqui é uma relação onde houve muito trabalho dedicado e ao mesmo tempo, a pessoa se sentiu esgotada nas suas forças, tá? Então, assim, a resposta aqui é, essa história se fechou? Olha, aparentemente, gente, tarô não é sentença, pelo amor de Deus, ela é uma tendência, mas eu não posso deixar de dizer que neste momento isso pode ser uma energia atual. Sim, essa história deixou de ser nutrida.
O que quer dizer deixou de ser nutrida? Deixou de ser, tipo, haver esperança. Ou seja, eu consigo melhorar nesse trabalho, acabou a esperança. Eu consigo melhorar nesse relacionamento amoroso, dá pra gente ver alguma coisa, acabou a esperança. Sabe aquela coisa que você tava tentando nutrir e aí você olhou pra trás e falou assim, chega, não dá mais. Não dá pra ficar empurrando as coisas com a barriga. Até quando, sabe? Não sou criança, sabe? Eu não vou poder ficar alimentando coisas que não existem. Poxa, eu sei quem eu sei o trabalho que eu fiz, eu sei o quanto eu me dediquei, sabe? Eu sempre tentei ter uma comunicação correta, né? Procurei ser correta com todo mundo. E isso, no geral, coloque na história de vocês aquilo que cabe. Não vou falar que isso aqui não é amoroso, que isso aqui é no profissional. Cada um pega e coloca na sua história. Olha, isso aqui cabe na minha história que eu perguntei ao tarô. Realmente eu estou assim. Realmente isso aqui cabe naquela outra história. Tá bom, pessoal? Então, ou seja, a resposta aqui é um sim. Aqui tudo caminha para uma finalização. A não ser que haja um golpe aí, né? De maturidade, né? De raciocínio e busca espiritual. E a pessoa, né? Ou a situação, não a pessoa, né? A gente tá falando de pessoas. A situação aconteça uma reviravolta, né? Mas aqui eu vejo muito a história se findando. Mas tarô é uma tendência, não é uma sentença, tá bom, meus amados? Eu vou tirar aqui um conselho pra vocês. Tarô, dá aqui um conselho. Eu não vou aceitar, gente, porque foram muitas cartas e virou de forma errônea. Tem alguém bem ansiosinho aí. Eita, gente, sentimentos. Eu vou aceitar porque ela caiu virada. Hoje é dia de você varrer para fora de si todos os sentimentos ruins que ainda norteiam sua mente. Já é hora de limpar a sua mente. Ok? Ou seja, se vocês estão aí, nessa disputa, né? Melhor vocês rever o pensamento de vocês. Porque às vezes a gente tá ali tentando medir força com alguma situação, com alguma coisa, ou até mesmo com alguém, e nem vale a pena, né? Às vezes eu sempre falo, será que vale a pena tudo isso? Mas assim, essa energia aqui tá bem forte, viu, gente? Cuidado, porque aqui eu queria não dizer pra vocês isso, mas aqui é tipo assim, já plantei tudo que tinha de plantar, colhi, o que tinha de colher eu já colhi, aqui não tem mais nada pra me oferecer, sabe assim? É isso que eu vejo aqui. Gratidão a todos vocês, pense com carinho no conselho do tarô, né? A gente não muda o destino, mas a gente molda ele, tá bom? Gratidão a todos vocês. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, né? Para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Vamos lá para a segunda opção? Olha eu aqui com a segunda opção, tá? Vamos lá. Segunda opção, cristal vermelho. Mentalize a situação que vocês querem saber se finalizou, se não finalizou. Pensa com clareza. Tarô, que meus queridos saiam daqui melhor do que chegaram. Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Fala aqui, tarô, com os meus queridos e minhas queridas. Essa história, esse ciclo se finalizou? Mostra aqui para eles. Fala aqui, tarô. Fala aqui para eles. Fala aqui, tarô, com meus queridos e minhas queridas. Pessoal, coloque na história de vocês aquilo que cabe. É uma tiragem coletiva. Não se encaixa na história de todo mundo. Então tenham discernimento, tá? Fala aqui, tarô. Essa história, esse ciclo se fechou? Vamos lá. Fala aqui a energia, né? Essa história, esse ciclo se fechou, tarô? Fala aqui com os meus queridos e minhas queridas. Fala aqui. Os enamorados. Olha, gente, é uma carta de escolha, né? Os enamorados. Ela fala de amorzinho, de coraçãozinho, né? É uma carta que fala muito sobre dúvidas, né? Então eu não vou responder aqui se isso aqui é um sim, se findou ou se não se findou, tá?
Aqui vai depender muito de uma iniciativa, né? De um posicionamento. Enfim. Os enamorados, ele fala sobre aquela pessoa que tá descobrindo a vida, né? E aí ela tem que tomar decisões. Fala muito do amoroso, óbvio, é o enamorado, né? Ou seja, uma pessoa que está enamorada. Mas, não que eu esteja usando a palavra-chave do tarô, não é isso. Mas é uma carta onde o jovem está se descobrindo e ele não sabe que decisão tomar, tá conflituoso entre o que ele está sentindo e o que realmente é, né? Então, assim, é uma carta dual, é uma carta de dúvida, ambígua, né? Então, vamos abrir aqui o tarô. Essa história se finalizou. Não, aqui não. Essa carta dos enamorados veio dizendo que tudo precisa de uma renovação e que precisa ser feita uma escolha rápida, tá? Precisa ter uma iniciativa rápida. Olha o que eu falei aqui. Por que eu tô falando uma iniciativa rápida? Porque todo esse seu castelo de ouro, de estabilidade, né? De onde você acha que tá apegado a uma determinada situação, uma determinada coisa, ele vai se ruir. E você vai se ver numa situação onde você vai se sentir extremamente presa a crenças e padrões, né? Ou seja, eu não posso deixar de citar, eu não sei qual é a situação que vocês aqui mentalizaram. Você tem que tomar muito cuidado. Aqui vem uma carta do... Por que eu tô dizendo que não finalizou? Por conta do julgamento. O julgamento fala de um chamado, de um... É como se a espiritualidade tivesse falado pra você aqui, ó. Acorda. Você tá sendo chamado pra acordar, entendeu? Essa história pode se finalizar a qualquer momento, independente do seu apego, das suas atitudes, do que você fizer. Porque assim, se você não decidir, né, vai vir um julgamento e a renovação, né, vai ser aquele momento da situação, falar assim, agora pronto, chega, aqui é o momento. Então, o que eu tô percebendo aqui nessa tiragem é que essa história, ela ainda não finalizou, mas ela depende muito mais de uma postura, né, do consulente, de quem tá me ouvindo aí, vocês, meus queridos e minhas queridas, deixar o coração falar mais alto, né, tem que deixar o coração falar mais alto, deixar a sua sensibilidade tomar conta de toda a situação e sair dessa situação de se achar preso, porque isso aqui é uma condição que você se colocou, tá? 8 de espadas, né? Qual é a consequência, né, de como eu ajo? Me sentir preso, porque eu não ajo, né? Eu não me posiciono em situação nenhuma, eu não ajo como deveria agir, eu não tenho iniciativa, né? Eu não tenho uma iniciativa aqui. Então isso fala muito sobre mim, né? No caso, sobre vocês. Eu não tenho iniciativa. Vou me manter sentada aqui, porque eu sei que se eu fizer alguma coisa, pode ser que ainda saia prejudicado, porque às vezes eu não sei conversar, eu não sei me manifestar, as minhas palavras acabam indo contra mim. Da última vez que eu tentei... Por que eu tô falando da última vez, gente? Por causa dessas 3 cartas, tá? Rainha de espadas sentada no trono dela, com a espada levantada, de frente para um ás de paus. Ou seja, você teve uma atitude, né, que te deixou o quê? Com uma dependência. Tipo, daquilo que eu fiz, ainda fiz merda e agora eu não sei o que eu faço. É isso que eu vejo aqui, tá? Então, ou seja, o tarô, ele vem dizendo pra você, olha, essa história não acabou. Não acabou. Porém, tudo se encaminha para que isso aconteça, independente do seu apego, tá? Mas até o momento, até a página 1, não se findou. A história continua. Mas você vai ter que se manifestar, tomar uma atitude, renovar o seu padrão de ideias, se colocar numa situação onde você fale de forma emotiva, com coração, tá? Com coração. Porque o que eu vejo aqui? Eu vejo 2 personalidades extremamente diferentes e ao mesmo tempo bem parecidas. Lembra que eu falei? É uma carta dos namorados ambígua, dual, né? Ao mesmo tempo que você não sabe lidar com as palavras, você também não sabe lidar com as suas emoções. Olha que confusão que você se coloca, né? Aí você se sente assim,
né, amarrado, preso a padrões, crenças, ideias que estão na sua mente, tá? Você tá fantasiando muito no mental, fantasiando. Ai, mas espada não é racional, Vitória? Não, gente. Não vamos esquecer que espada é ar, e ar é mente. E tanto que tá relacionado a alguns signos dual, Gêmeos, Libra. Vocês estão me entendendo? Signos que oscila, signos dual, que vai ou não vou. Gêmeos tem dupla personalidade, né? Claro, gente, entre parênteses, isso aqui não tem nada a ver. Mas o que eu tô falando pra vocês, ou seja, tem aqui um lado meio ambíguo. Então, aqui vocês estão divididos entre razão, emoção. A história não se findou, a resposta é essa, tá? A resposta não se findou, mas se vocês manterem esse padrão aqui, olha bem pra essa carta, se vitimizando, essas espadas todas elas têm vazão aí pra vocês saírem. Essas amarras aqui tá na sua mente e não são verdadeiras, entendeu? É isso que veio o tarô dizendo pra vocês, independente de qual situação é, amorosa, profissional, familiar, filho, isso aqui tá na mente de vocês. Vocês precisam tomar uma iniciativa, colocando a razão e a emoção juntas, não separar elas, juntas dessa vez. Sempre eu falo, jamais com a emoção. Aqui tá dizendo que vocês têm que equilibrar as duas. Coloca as duas juntas na mesma balança, fala com o racional e fala com o coração, para que vocês se sintam valorizados de uma certa forma, e tudo que vocês construíram até aqui realmente merece um apego, foi com muito esforço, tudo que vocês fizeram vieram, né, de um padrão de iniciativa, depois o planejamento, depois a iniciativa, primeiro a iniciativa, depois o planejamento, e por aí vai, vice-versa, né, e aí você se sente muito apegado a essa situação, só que na verdade tá tudo no mental, né, uma ação de vocês muda tudo isso aqui, tá bom? Eu vou tirar um conselho pra vocês do tarô, e eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem, que vocês pratiquem no dia a dia. Eu sempre falo, sabe, o tarô, ele é um excelente conselheiro. A gente às vezes que não quer ver, a gente tá tão fechado na nossa ignorância, achando que o mundo gira em torno do nosso umbigo, porque, ô céus, ô mar, ó vida, minha vida é pior que a de todo mundo, tudo acontece na minha vida. Ser bem rapidinho aqui. Essa semana eu fiquei pensando um monte de coisa. Eu falei, gente, quanta vitimização, sabe? Quanto as pessoas em si, no geral. Age, pega as rédeas da sua vida na mão. E isso serve pra mim também. Chega. Vamos tentar agir com racionalidade, sabe? Sem muita emoção, no sentido de coitadinho ou coitadinha. Senão o universo vai dar mais do mesmo pra gente, entende? Não, temos que parar com isso. Eu vou agora aqui, tirar um conselho pra vocês. Presente. Viver o presente traz plenitude, apreciação, alegria e gratidão, construindo memórias significativas. É importante deixar de lado preocupações passadas e futuras para abraçar o momento presente com consciência e apreciação. Olha, gente, isso aqui calha muito com essa mensagem aqui que eu falei, que vocês estão presas a um passado, a sei lá o que, padrões, crenças, não sei o que é, porque eu não sei a história de ninguém aí do outro lado. E tá dizendo pra vocês viver o presente. Vive o presente, para de focar no passado. O presente é agora, é o futuro, a Deus pertence o que vai acontecer, o que não vai. Procurem agir com cautela, mas principalmente tentando ser feliz no momento que vocês têm, nas condições que vocês têm, tá bom? É isso. Peço a vocês que não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Gratidão a todos vocês, meus queridos e minhas queridas.